A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugeral e estamos a dar início ao nosso Ponto de Encontro de hoje. Desde já um grande abração para todos os que nos seguem, pessoas singles e não sós também, pessoas fantásticas. Hoje vamos intitular o tema da nossa conversa de mutualidade saudável. Mutualidade saudável. Aqui um texto no Evangelho de Mateus. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mutualidade saudável. Há segurança, amigo ouvinte, há segurança nos números. Isso não apenas é verdade para a nossa proteção física, mas também para a nossa proteção espiritual. Proteção física e espiritual, tão importante. Na questão espiritual, chamamos essa segurança dos números de fator de mutualidade. Não ouvimos muitas coisas sobre isso, pois este é um conceito que não é muito popular. Essa mutualidade significa abrir a nossa vida a algumas pessoas dignas de confiança, abrir o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos a algumas pessoas bem escolhidas, dignas da nossa confiança. Alguns solteiros têm receio de fazer isso porque não querem ser explorados pela sua transparência ou se tornarem assunto de fofoquice. Alguns temem ser dominados ou controlados por aqueles a quem se abriram e em quem confiaram. Alguns têm este medo de serem dominados ou controlados pelas pessoas que eles confiaram. E esse é um bom medo. Temos a responsabilidade de escolher bem as pessoas, só aquelas que são mesmo dignas da nossa confiança, pessoas que têm um caráter excepcional, como nós falamos no nosso ponto de encontro da semana passada. Esses problemas podem surgir se não formos seletivos nos nossos relacionamentos. Por outro lado, assumir esse risco nos ajuda a crescer espiritualmente. O propósito de um relacionamento de mutualidade é sermos um canal de comunicação, eu e as pessoas em quem eu confio, os meus mentores, os meus discípulos, os meus discipuladores, é haver um canal de comunicação útil na nossa vida, útil e confiável, prazeroso, protetor, que nos protege quando estamos em perigo ou nos ajuda a identificar a possibilidade da existência de um ponto cego na nossa vida, que eu não estou a ver e a minha esposa vê, que é uma das pessoas com quem eu vivo mutualidade. A outra é minha filha, mas também tenho colegas pastores, tenho várias pessoas. Também é muito útil, não só para eu, através deles, ver um ponto que eu não estou a ver na minha vida, algo que é cego para mim, mas também darem-me aconselhamento, trazendo para a luz da sabedoria e de uma boa perspectiva as decisões que eu pretendo vir a tomar. Ou seja, nós no Celebrando Restauração de Icomave temos um lema que é sozinhos não. Sozinhos não.
mas sim nós precisamos uns dos outros. Esta expressão uns dos outros, uns pelos outros, é fundamental. E há cerca de 34 versículos na Palavra de Deus que nos falam sobre mutualidade. E relacionamentos de mutualidade requerem alguma coisa de nós. Ok, vamos ver então o custo e de que modo tu podes decidir se estás disposto a fazer este tipo de investimento relacional. Primeiro, tu precisas de estar disposto a ser vulnerável, ou seja, ser transparente, mostrar o teu coração. Repito, isto só é possível com pessoas bem escolhidas, pessoas confiáveis, e tu tens à tua volta pessoas com quem podes desenvolver uma relação confiável. Desenvolver. Isto não nasce. Tu, quando nasceste, não tens logo pessoas confiáveis. Nem tu próprio és confiável. O teu caráter está a ser formado, a tua personalidade, e assim como de todos. Então, primeiro tu precisas de estar disposto a seres vulnerável. Significa compartilhar as tuas feridas, as tuas dores, admitir os teus erros e fraquezas quando alguém chama a tua atenção. Por isso, ou melhor ainda, queres, antes disso, às vezes até partilhar isso, antes que seja notado pelos outros. O livro de Provérbios explica isso da seguinte maneira: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa, ou seja, os que as partilham e param de transgredir, de magoar, esse alcançará misericórdia. Estamos a falar de mutualidade saudável. Outra qualidade que tu precisas de reunir outra qualidade, então, repito, que tu precisas de reunir ou de teres em ti é a receptividade ao ensino, ou seja, seres ensinável. Isso significa que tu recebes abertamente e não defensivamente, não te escondes, não te proteges dos conselhos dos outros, além de teres um desejo de aprender, teres um coração, um peito aberto para ouvires e reagires positivamente a críticas amorosas e construtivas feitas a ti. O livro de Provérbios, mais uma vez, tem muito a dizer sobre a receptividade ao ensino. Diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. O sábio é aquele que está aberto à instrução, não é aquele que sabe tudo, é aquele que isto é interessante, deixa-me aprender isto. E isso fará de ti ainda mais sábio. Depois, continuando a ler Provérbios 9, capítulo 9, versículo 9, diz: ensina ao justo, ou seja, aquele que vive em Cristo, e ele crescerá, amadurecerá em prudência, em sabedoria. Ouve o conselho, Provérbios 19, 20. Ouve o conselho e recebe no teu coração a instrução, para que sejas sábio nos teus dias de futuro. Sabem, as mulheres têm mais facilidade com esta qualidade que os homens, especialmente porque os homens lutam, resistem mais com as questões de controle. Os homens não cedem tão facilmente ao seu controle. Eles têm mais medos, mais inseguranças do que as mulheres. As mulheres ouvem as instruções e as seguem mais facilmente do que os homens. Por isso, muitas vezes encontramos mulheres, ou seja, mais quantidade de mulheres sábias
do que a quantidade de homens sábios. Pelo contrário, encontramos mais homens infantilizados e manipuladores, controladores e manipuladores por causa das suas inseguranças, a sua falta de maturidade. Outra qualidade requerida para relacionamentos com mutualidade é a disponibilidade. Primeiro, ser vulnerável. Segundo, ser receptivo ao ensino. Terceiro, estar disponível. Isso significa ser acessível aos outros, ser acessível, não ser difícil os outros chegarem a ti. Por causa da tua postura corporal, da tua maneira de olhar, da tua maneira de falar, da falta de tempo, porque não atendes chamadas, né? Portanto, disponibilidade, ser acessível aos outros e permitir que aqueles que são amigos confiáveis façam parte da tua vida. Mutualidade, viver a vida uns com os outros e uns pelos outros. Fundamental para singles saudáveis, pessoas que são ímpares e sábias, singles que são ímpares, excepcionais e sábias. Mesmo que tu tenhas de interromper a tua rotina para dar espaço para estas pessoas acederem a ti. Ser acessível significa reservar tempo, planear, agendar tempo para ouvires. Então, em Provérbios 17 diz: em todo tempo ama o teu amigo, ama, escuta, abre o teu coração para ouvir o teu amigo. Por fim, a mutualidade implica também honestidade, transparência. Mais uma vez, vou repetir: vulnerabilidade, receptividade, disponibilidade e honestidade. A mutualidade entre duas ou mais pessoas confiáveis exige estas 4 qualidades de caráter. Isto de honestidade é um compromisso com a verdade, não nos importando do custo pessoal. A mutualidade põe em prática as palavras de Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor. Falar a verdade em amor, ouvir a verdade em amor. Mas, estou a ler de novo, Efésios 4,15, sigam a verdade em amor e assim vamos crescer em tudo naquele que é a nossa mente, que é o mestre dos mestres, Jesus Cristo. Então, para terminar, 3 perguntinhas. Tu tens amizades que se encaixam no perfil da mutualidade? Espero bem, gostaria muito que sim. Se não, investe, faz tratos, pactos de amizade com pessoas que tu vês que têm um perfil confiável. Outra pergunta, penúltima: que pessoas conhecem as tuas lutas interiores e, apesar disso, ainda te amam e te querem abraçar e acolher? Estas são as pessoas que se encaixam como uma luva no perfil de mutualidade, uma mutualidade saudável, que é o título da nossa conversa de hoje. E por fim, que atitudes tu podes ou pretendes hoje começar a tomar? Basta 1 ou 2 para te tornares ainda mais aberto contigo mesmo e com os outros. Que passos vais dar? E assim, querido ouvinte, estamos a chegar ao final de mais um ponto de encontro. Onde queres que estejas, continente ou país, estamos juntos. Entre em contacto conosco e vamos caminhar ainda mais perto. Um grande abraço da equipa do Celebrando Restauração e do Ponto de Encontro. O programa Ponto de Encontro está disponível no Spotify e Google Podcast. Pode contactar Danilo Gugeral no Facebook ou então através do 967 986 360. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida
para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.